Olá, irmãos, que a doce paz de Jesus seja conosco. Damos continuidade aos nossos vídeos das breves reflexões espíritas. Continuamos com a sequência ao estudo da doutrina através do Livro dos Espíritos, capítulo 3, da criação. No entanto, recomendamos que estudem este capítulo, que trata da formação dos mundos, formação dos seres vivos, entre outros assuntos. Lembre-se de que o estudo da doutrina espírita precisa ser sistemático, com destaques, anotações e pesquisa. Nesse vídeo vamos refletir sobre a formação dos seres vivos. Será que há uma sequência lógica ou, de repente, tudo surge do nada? Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, questão 43, quando começou a Terra a ser povoada? Responde os mentores. No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. E segue os mentores a resposta à questão 44. A terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente da inércia, como as crisálidas e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Vamos destacar os princípios orgânicos se congregaram, portanto já existiam. E daqui vamos fazer uma pergunta: em que momento a vida orgânica começa? Quanto a este quesito do princípio da vida, Pietro Baldi, em A Grande Síntese, capítulo 58, fala da eletricidade globular e da vida, anunciando o princípio da vida. Atenção, pessoal, ele anuncia aonde a vida orgânica começa. Diz: essa primeira unidade vos é dada pela eletricidade globular. Nesta unidade tendes a primeira organização de um sistema de vórtices, com uma primeira especialização embrional de funções. Dela nascerá a primeira célula, que englobará em si todos os movimentos vorticosos determinantes e lhes conservará em germes as características. A partir daqui, digo eu, temos a memória genética sempre ascendente, mesmo transmutando por espécies tão diferenciadas. Prossegue o italiano Pietro Baldi. O raio globular é um organismo dinâmico de constituição eletrônica, que em alguns casos podeis observar. Longínquo descendente dos tipos mais poderosos, dos quais nasceu a célula, hoje ele possui naturalmente um equilíbrio instável, transitório, uma persistência curta de vida e uma tendência a desfazer-se. Embora organismo efêmero que raramente reaparece por lembrança atávica, o aparecimento e o comportamento do raio globular são fatos de vossa experiência. E eu recomendo a quem tiver maior sede de saber que tanto leia esse capítulo 58 quanto procure no Google por raio globular. Tem fotos, inclusive. Ali podem ter certeza, começa o princípio dinâmico da vida orgânica. E Pietro aprofunda. Com este novo termo, fechamos a cadeia que vai da eletricidade, última espécie dinâmica, onda degradada, ao vórtice eletrônico que ela determina na matéria, até o primeiro organismo de vórtices eletrônicos,
o sistema elétrico fechado do raio globular e depois para a célula com a qual entramos na vida. Recuperando, em determinado momento, um raio de luz, talvez o simbólico Fiat Lux, choca-se contra um aglomerado de substâncias orgânicas prontas para desencadear a vida, formando um monocelular com energia. Dali em diante, por repetição de movimento e agregação de outras células, serão formas sempre ascendentes, que vêm do raio globular e vai até as formas superiores de vida. Allan Kardec pergunta, na questão 46 de O Livro dos Espíritos, ainda há seres que nasçam espontaneamente? E os mentores respondem, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Na questão 47, Kardec prossegue com nova pergunta. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Respondem os mentores, sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Simples assim. E pergunto, por que teria que ser Deus um mágico? Ter que botar as mãos, se Deus tiver mãos, no barro? Respondo, porque tínhamos mentes primitivas e medo até dos fenômenos mais simples da natureza. O filósofo Leon Denis escreveu em Depois da Morte, quando perscrutamos o fundo das coisas, reconhecemos que matéria e espírito não passam de meios variáveis e relativos para a expressão do que existe unicamente de positivo no universo, isto é, a força e a vida, que achando-se em estado latente no mineral, se vão desenvolvendo progressivamente do vegetal ao ente humano, e mesmo acima deste, nos degraus inumeráveis da escala superior. E o francês recupera um ditado milenar. A alma dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Enfim, para o homem não existe verdade absoluta, mas sabedoria em crescimento. A Deus chegará o homem, aos poucos, pelo estudo crítico, que o fará crescer em compreensão e na prática. Pensemos de forma um pouco mais de acordo com os tempos em que vivemos. Estamos no terceiro milênio e não mais há 4.000 anos. E pratiquemos com mais consciência do que fé cega os ensinos de Jesus. Relembramos que o Mestre anunciou, conforme está em João, capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, a criação é a todo momento, em todo tempo, em todo lugar. Passe bem.